Oi, meu nome é Sabrina Santos e hoje eu vou fazer essa massa base airada, que é uma massa que fica úmida e fofinha e ela é perfeita para bolos de vitrine, bolos no pote e bolos recheados no geral. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me siga nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Então, gente, antes de começar a receita, eu quero falar algumas coisas com vocês. Tem muitas pessoas que me perguntam se essa massa base airada, ela é uma massa base tipo pão de ló. E não, o pão de ló, gente, ele não vai água, leite nem fermento. Ao contrário dessa massa aqui, que eu acrescento água, uma boa quantidade, tá? Ou leite e também vai fermento. Tem também muitas pessoas que me perguntam em relação à umidade dessa massa, já que ela não vai óleo nem margarina. Então, fica aquela dúvida, né? Se a massa ela vai ficar úmida. E sim, a massa fica úmida porque a gordura da receita, ela vai trazer maciez para a massa e não umidade. A gordura até ajuda a reter a umidade, mas a umidade da onde, né? Da quantidade de leite ou água que você vai acrescentar nessa receita. Então aqui, como eu disse, nós vamos acrescentar uma boa quantidade de água que vai deixar essa massa úmida. Ah, Sabrina, mas como que essa massa vai ficar macia se não vai óleo e nem margarina ou manteiga, né? Então aí entra o método que a gente vai utilizar hoje, que é o método espumoso. Bate muito bem ali os ovos com açúcar, vai incorporar bastante ar nessa mistura e é o que vai deixar a nossa massa bem fofinha, tá? Então essa massa ela fica fofinha por conta do método e também fica úmida por conta da quantidade de líquido que a gente vai colocar nela. Não se preocupe, a massa ela não fica seca e não fica rígida, ela vai ficar fofinha e úmida por esses dois motivos que eu falei para vocês, tá? Então vamos começar a receita. Eu vou fazer a massa simples, né, a massa branca, mas a partir dessa massa vocês conseguem fazer a de chocolate, fazer a massa também de canela e outros sabores também. Lembrando, gente, que essa massa, como eu disse no início do vídeo, ela é excelente para bolos recheados, bolo no pote e bolo recheado no geral, né? Bolo de vitrine. Mas não serve para bolos caseiros, tá? Porque é uma massa mais neutra, que ela não tem tanto sabor. Então essa massa ela precisa de uma caldinha mais doce e também de um recheio, né, para ela ficar saborosa. Na verdade, ela até fica bem equilibrado como bolo, né, recheado, porque com um recheio mais doce e uma massa um pouco mais neutra, o bolo fica perfeito, tá? Então, para bolos caseiros, eu já tenho aqui no canal a massa base feita com óleo e também a massa base amanteigada, que vocês conseguem fazer vários outros sabores utilizando essas massas, tá? E elas são massas super saborosas. Não que essa aqui não seja, mas ela é mais neutra e também é uma massa mais para bolos recheados. Então aqui na batedeira eu vou colocar os ovos e o açúcar e, como eu disse, nós vamos fazer ela pelo método espumoso. O método espumoso nada mais é do que bater muito bem esses dois ingredientes aqui até dobrar de volume e virar uma espuminha bem volumosa, esbranquiçada e cheia de ar, tá? Então aqui eu vou bater por exatos 10 minutos em velocidade média. Prontinho, então eu bati aqui por exatos 10 minutinhos os ovos e o açúcar e fica assim, gente, uma espuminha bem levinha, mais esbranquiçada e cheia de ar, tá? Essa espuminha é o que vai dar a estrutura mais fofinha pro nosso bolo, tá? Então é muito importante fazer esse processo dessa forma aqui. E agora eu vou adicionar a água, vou ligar a batedeira em velocidade baixa, na velocidade 1, adicionar a água e já desligar a batedeira. Eu não posso deixar essa água batendo, porque senão a gente vai perder o ar que a gente conseguiu aqui nessa primeira etapa. Se você não ficar segura de fazer assim, né, de acrescentar água aqui na batedeira e bater na velocidade 1, você pode ir intercalando a água e a farinha de trigo e misturando com a ajuda de um foueiro, porque também vai ter o mesmo resultado. Eu já me acostumei dessa forma, então eu sempre faço assim. Então vamos lá.
Prontinha, bem rapidinho mesmo. E agora nós vamos dar andamento à receita e finalizar ela à mão. Como essa receita é uma receita mais delicada, a gente não pode bater a farinha aqui, tá? Então agora nós vamos acrescentar os secos. A farinha de trigo, nós vamos adicionando ela aos poucos, de 2 em 2 colheres de sopa, tá? E nós vamos peneirando essa farinha. A gente não pode adicionar a farinha de uma vez, porque senão ia pesar aqui na espuminha, essa farinha ia descer de uma vez para o fundo, e para misturar muito bem na massa você teria que misturar mais rápido, né, e por mais tempo, e isso faria com que você perdesse o ar da massa. Então a gente tem que sempre preocupar aqui com o ar da massa, porque é o que vai deixar essa massa mais macia, tá? Então eu coloquei aqui 2 colheres de sopa de farinha de trigo e com a ajuda de um fouet eu vou misturar levemente essa farinha e vou repetir esse processo até acabar toda a farinha de trigo. Aqui eu coloquei o restante da farinha de trigo e vou aproveitar e já colocar o fermento, tá? E vou tornar a misturar novamente e levemente aqui com a ajuda do fouet. E aqui, gente, eu tenho uma forminha de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Vou deixar essas medidas aqui na descrição do vídeo para vocês. E eu untei e enfarinhei com margarina e farinha de trigo, mas se você quiser, pode usar desmoldante ou até mesmo colocar só uma folha de papel manteiga no fundo dessa forma, tá? E nas laterais, se você nem quiser untar, não precisa, porque daí o bolo ele vai crescendo grudadinho aqui nas laterais e ele não corre o risco de soltar e afundar. Então tem essas dicas aí. Uma outra coisa, essa forminha, ela tem 10 centímetros de altura. A massa que eu fiz, ela vai ficar com 5, 6 centímetros de altura, ou seja, vai chegar até a metade dessa forma. E é isso que eu quero, porque quando eu montar o meu bolinho, com os 2 recheios e colocar a cobertura, esse bolinho vai chegar até 10 centímetros de altura, que é a altura que eu quero para o resultado final do meu bolo, tá? Mas se você quiser uma massa alta de 10 centímetros de altura, ou seja, até o topo dessa forminha aqui, é só dobrar essa receita que eu passei para vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui a minha massa na forminha. Dei aqui leves batidinhas, tá? 2, 3 batidinhas com a forma aqui na minha bancada, para sair algumas bolhas de ar maior que fica aqui no interior dessa massa. Porque se essas bolhas continuarem, aí a massa fica com aqueles buracos maiores no meio e não é legal, né? Então eu faço dessa forma, isso não prejudica, tá? No crescimento da massa, a massa continua aerada, só vai fazer com que essas bolhas de ar maior se desfaçam. E agora eu vou levar esse bolinho para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos, tá? Lembrando, gente, que essa massa ela não pode ficar esperando na bancada antes de ir ao forno. Por exemplo, a massa base feita com óleo e a massa base amanteigada eu deixo até 2 horas sobre a bancada antes de assar. Mas isso aí são outras massas, tem as particularidades. E essa aqui, como não tem só a fermentação química, que é a fermentação do fermento, tem também aqui a fermentação dos ovos, daí a gente não pode deixar ela esperando em temperatura ambiente. Terminou de fazer, já tem que levar essa massa ao forno. Então vou assar esse bolinho e volto para mostrar para vocês o resultado. E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilha esse vídeo. Fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!